Eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua vida no mercado de opções binárias nunca mais será a mesma. Bom, meu nome é Ana, sou trader de opções binárias e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês retração de M5 avançado. Quero dizer que esse vídeo é em comemoração aos 100 mil inscritos que nós atingimos aqui no canal na semana passada e eu quero inclusive aproveitar e deixar o meu grande agradecimento a cada um de vocês que fazem parte dessa história, que estão escrevendo essa história junto comigo. Nós temos menos de 11 meses de canal e eu estou muito feliz e grata por tudo que nós conquistamos até aqui. Então fica aqui o meu muito obrigada, sem mais enrolação e bora pro conteúdo! Se você já é inscrito aqui no canal, você já está cansado de saber que antes da gente começar, eu vou pedir para que você deixe o seu like e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e aproveita para ativar os sininhos das notificações e não perder nenhuma novidade aqui do canal. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram, que é esse perfil aqui, @AnaTavaresTrader, que é o meu perfil profissional, meu único perfil profissional, onde todos os dias eu posto vários conteúdos sobre mercado, desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que pode somar e agregar na sua jornada como trader. Também vou deixar aí na descrição o link do meu perfil do Instagram, o link do meu grupo no Telegram, onde todos os dias que eu opero, eu posto lá as dicas dos melhores pares para poder operar. Então, se você ainda não está no grupo, corre lá, entra, participa e vamos ficar conectados daqui para frente, tá bom? Então, vamos para o conteúdo, vamos ao que interessa e como eu no decorrer do vídeo, deixa aí seu comentário sobre qual foi a virada de chave que você teve e como isso vai somar aí no seu operacional sendo trader, tá? Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje, ele vai, assim, ser um divisor de águas na sua jornada. Então, fica comigo, anote tudo que puder, assista quantas vezes for necessário, mas aprenda e principalmente aplique tudo que eu vou te ensinar nessa aula de hoje, beleza? Bom, primeiro eu vou fazer um breve resumo sobre a leitura de velas, né? Eu gravei um vídeo para o canal falando no detalhe sobre leitura de velas, inclusive é obrigatório que você assista, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, mas eu vou passar rapidamente porque eu sei que algumas pessoas não assistiram, beleza? O preço, ele literalmente conversa com a gente o tempo todo. O ponto principal para ter uma assertividade alta é saber exatamente interpretar a movimentação do preço e principalmente identificar qual a força está mandando no jogo naquele momento. Agora nós vamos entender melhor sobre as duas forças, força compradora e força vendedora. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela que eu preparei, onde eu vou explicar isso bem rapidinho, tá? Bom, primeiro que você precisa entender, eu tenho duas forças no gráfico, né? Força de compra e força de venda. A força de venda, pessoal, ela sempre vai atuar empurrando o preço do ativo para cima, ou seja, fazendo com que o preço do ativo fique mais caro. Perfeito. Ao contrário disso, a força vendedora, a força de baixa, né? Ela sempre vai atuar impulsionando o preço dos ativos para baixo, fazendo com que o preço do ativo fique mais barato, né? Obviamente, lá no gráfico, isso é representado pela nossa vela de alta e vela de baixa, sendo que a força compradora é representada pela nossa vela de alta, que tem sempre a mesma estrutura. Ela tem o ponto de abertura aqui na parte inferior, o preço sobe, fica mais caro e finaliza aqui na parte superior. Ou seja, toda vela de alta tem abertura na parte inferior e fechamento, tá, na parte superior. Ao contrário da vela de alta, nós temos a vela de baixa, né? A vela de baixa, pessoal, ela sempre vai se formar também da mesma maneira. A diferença é que ela abre na parte superior e fecha, né? O preço fica mais barato, ele cai, né? Desvaloriza e fecha aqui embaixo na parte inferior. Ou seja, o ponto de abertura da vela de baixa é na parte superior, né? E o ponto de fechamento é na parte inferior.
Beleza? Show de bola. Nós também temos os pavios, né? Que pode ser pavio de máxima ou pavio de mínima. O que o pavio quer dizer para a gente, pessoal? Vamos pegar aqui o exemplo aqui do lado esquerdo da força compradora. Vamos imaginar que a vela ela fez o seguinte movimento. Ela nasceu, tá? Ela foi até um determinado ponto, ela andou até um determinado ponto e retraiu. Ela retornou ali, fazendo um movimento de retração, que é o que a gente gosta. Quando ela cai, né, quando ela desce e ela sobe, qual que é a única força responsável por jogar o preço do ativo para cima? É a força compradora. Ou seja, pessoal, toda vez que a vela deixa pavio na parte inferior, que é o pavio de mínima, tá? Esse pavio na parte inferior é a representação da força compradora que está atuando ali naquele momento, tá? Pavio na parte inferior. Ou seja, de mínima, pavio de mínima, ok? Beleza. Ao contrário disso, pessoal, o candle também pode deixar pavio de máxima, né? O que é o pavio de máxima? É quando o preço nasce, sobe até um determinado ponto, né? Então, ele sobe, 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 né? Fica verde, e depois ele cai. Qual que é a única força responsável por empurrar o preço do ativo para baixo? Né? Fazendo com que o preço desvalorize. Força vendedora. Ou seja, pessoal, toda vez que a vela deixa pavio na parte superior, tá? Esse pavio na parte superior, que é o pavio de máxima, tá? Ele é representado, tá? Pavio superior. Ele é representado pela força vendedora, ok? Ou seja, pessoal, por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque nem sempre a cor do candle, tá? Vai dizer aonde está a força. Eu quero que você comece a dar mais atenção para onde estão localizados o pavio, tá? Do que para a cor da vela em si. Porque muitas vezes, o que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer isso aqui, ó. Eu tenho uma vela, por exemplo, que ela nasceu aqui, né? Peraí. Tem uma vela que ela nasceu, né? Aqui teve o ponto de abertura aqui, ficou verde, tá? Ou seja, é uma vela de alta. Essa vela sobe, 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 e num determinado ponto ela cansa de subir e começa a cair, 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 retrair, 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 e deixa um pavio bem aqui, desse tamanho na parte superior. O que o pavio na parte superior indica para a gente, pessoal? Força vendedora. Então, o que vocês acham quando vocês olham aqui para essa vela? Qual que é a maior força que está atuando ali? É a força compradora ou é a força vendedora? Força vendedora. Olha o tamanho do pavio em relação ao corpo que essa vela deixou. Então, o que eu quero que vocês entendam? Esqueçam padrões de candles nesse momento, tá? Foca em relação ao pavio, no tamanho do pavio em relação ao corpo. Porque se você sabe identificar que pavio inferior é força compradora e pavio na parte superior é força vendedora, eu quero que você entenda, de acordo com o tamanho do pavio, qual é a força que está atuando no mercado naquele momento. Por isso que é importante você assistir o vídeo sobre leitura de velas, tá? Porque se você está entendendo que a vela está deixando o pavio longo, por exemplo, na parte superior, é porque a força vendedora está atuando ali, ok? Automaticamente, se for o contrário, ó, se for o contrário, vamos supor que eu tenho uma vela que ela nasceu, né? Desculpa, tem uma vela que ela nasceu aqui na parte superior, caiu, 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 e aí, de repente, ela começa a subir. Qual é a única força que impulsiona o preço do ativo para cima? Força compradora. Então, se ela subiu, subiu, subiu e deixou um pavio gigante aqui na parte superior, independente da cor desse candle, essa vela, né, ela está com força de alta, porque olha o tamanho do pavio na parte inferior que ela deixou, beleza? Então, essa parte é muito importante que vocês entendam. Outra coisa, vamos voltar aqui para o slide. Você precisa saber escolher um bom par se você quer dominar a retração de M5. Não tem como você ter resultado se você não sabe identificar um bom par para poder operar. Aí eu coloquei 4 pontos que eu preciso que você comece a analisar. Primeiro, velas com bastante pavios, tá? Eu preciso de mais pavios do que corpo se eu quero ter uma assertividade alta operando retração. Por quê? Se eu quero operar retração, eu preciso entender que a maioria das velas ali, elas precisam estar com padrão de retração para eu ter uma assertividade legal.
o mercado, ele tende a repetir os mesmos padrões. Então, se eu tenho um bom padrão de retração, significa que automaticamente eu posso ter bons resultados. Se eu abro o par e vejo que eu tenho mais corpo do que pavio, eu corro daquele par, porque eu sei que ele não está com padrão de retração. Segundo, movimentação relativamente rápida. Os candles, quando eles estão com padrão de retração, eles estão se movimentando com certa rapidez, ok? Não pode ser uma rapidez também muito rápida, não pode ser rápido demais, mas também não pode ter movimentação lenta, porque o candle, quando está se movimentando com lentidão, é porque ele não está com padrão de retração. Então, ele tem que estar com uma movimentação relativamente rápida para você entender que aquele par ali está interessante para você pegar os pontos de retração, beleza? Terceiro, intercalação de cores. Então, eu tenho que ter vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha. Eu tenho que ter essa intercalação para eu entender que o movimento do preço ali naquele momento está saudável. Se eu tenho ali, por exemplo, um fluxo de velas só verdes ou um fluxo de velas só vermelhas, eu já sei que aquilo ali não é interessante para o meu operacional. Por quê? Para o price, é interessante que nós tenhamos ali uma intercalação de cores. E, por último, topos e fundos evidentes, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, só um minutinho, para vocês poderem entender qual é o tipo, né, de par que vocês vão buscar. Até abrir uma aqui que estava muito interessante, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu compartilhar aqui. Olha isso aqui, pessoal. O que eu tenho aqui, turma? Esse par aqui, ele está 100% dentro dos critérios que eu passei para vocês, ó. A maioria das velas tem pavios. Olha como 99% das velas tem pavios, tá? Tanto na parte superior quanto na parte inferior. Não precisa ter dos dois lados, mas tem que ter pavios, beleza? O que você observa aqui? Eu tenho topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tenho topos e fundos evidentes, ok? Tenho, provavelmente esse gráfico, quando ele estava ali acontecendo, ele estava com movimentação rápida, porque pelo tanto de pavio que ele estava deixando ali, com certeza estava acontecendo. E eu tenho também intercalação de cores. Então, olha como que está mesclado entre velas verdes e velas vermelhas. Então, esse tipo de par aqui é o tipo que eu quero que você comece a procurar ali quando você for operar, tá? Não fica pegando par que não está interessante para retração. Se você fizer isso, você vai tomar loss, não vai entender o motivo, tá? Até deixa eu abrir aqui um rapidinho para poder mostrar. Eu estava olhando ele mais cedo para vocês. Cadê? Olha isso aqui, gente. Vocês acham que isso aqui tá bom para retração? Olha essas velas pequenininhas, sem pavios nenhum, tá vendo? Sem movimentação, provavelmente o movimento estava lento. Então, você quer operar retração nisso daqui e vai pedir para tomar loss, porque não vai funcionar, beleza? Voltamos aqui para o slide. Inclusive, eu tenho um grupo no Telegram, onde todos os dias que eu opero, eu mando lá as dicas dos melhores pares. Se você quiser entrar no grupo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder participar, beleza? Terceiro, marcação. Tá? Vocês já sabem como eu faço as minhas marcações, mas eu vou reforçar com vocês bem rapidinho, porque agora a gente vai começar a colocar algumas cerejinhas nesse bolo, tá? Marcação sempre vai ser nas três penúltimas velas de H1, na penúltima vela de H4, nos pontos fortes de retração, caso não esteja marcado, tá? Você também vai projetar linhas de tendência quando for necessário, não é sempre que vai precisar, e as linhas de tendência você vai marcar em M5 mesmo, e vai colocar agora a média móvel, tá? Eu não gosto de indicadores, tá, pessoal? Eu gosto de operar com gráfico limpo, mas desde quando eu comecei a usar essa média móvel, eu nunca mais parei, porque eu vi o quanto ela era assertiva e o quanto ela me auxiliava na minha análise. Então, cara, experimentem usar, porque eu tenho certeza que a visão de gráfico de vocês, depois que começarem a usar a média móvel, ela vai mudar, beleza? Então, vamos lá para o gráfico rapidinho, para poder relembrar como nós vamos fazer essas marcações, tá? Eu estou com um par aqui marcado, cadê? Que é o GBP-USD, que ele está relativamente bom, tá? Ele está fazendo topos e fundos, está com uma certa intercalação de cores e está com uns pavios aqui. Não está tão legal, mas eu vou marcar ele só para vocês poderem entender, tá? Como que nós vamos fazer as marcações. Primeiro ponto, joga o gráfico para H1, né? Vocês vão pegar ali os pavios das três penúltimas velas, tá? Eu vou fazer bem rapidinho, tá, gente? Porque eu já ensinei isso aqui no canal umas 3 vezes, então qualquer coisa volta no vídeo de retração parte 1, que lá eu ensino no detalhe, ou no primeiro vídeo do canal também que eu ensino, tá? Você vai marcar aqui as 3 penúltimas velas de 1 hora, ok? Não precisa marcar a vela atual, porque essa vela ainda está acontecendo. Você tem que lembrar que se você está marcando em H1, a cada virada de hora,
hora você tem que refazer essas marcações. Então, por exemplo, agora são 7h55. Daqui a 5 minutos eu tenho que apagar isso aqui e fazer tudo de novo, porque vai nascer uma nova vela de H1 e eu quero sempre marcar as zonas mais recentes de H1, tá? Jogou para H1, marcou as 3 penúltimas, agora você joga para H4 e marca apenas a penúltima de H4, beleza? Então, marcou a linha H4, bem rapidinho, tá? Marcou a linha H4. Em H4 eu gosto de trocar a cor, tá, pessoal? Para eu saber que aquela região é uma zona um pouco mais forte do que a zona de H1. Perfeito. Marquei em H1, marquei em H4, agora eu vou adicionar minha média móvel. Então, você clica aqui em indicadores, médias móveis novamente. O período você vai mudar para 20, ok? E é só isso que você precisa alterar. O tipo é SMA mesmo, e a cor você pode colocar uma cor da sua preferência, mas não é obrigatório, tá? Beleza. Fiz aqui as minhas marcações, tá? O que que eu posso colocar aqui também, pessoal? Uma linha de tendência. Eu vejo aqui que ele está numa tendência aqui de baixo, ó. Então, eu posso projetar, por exemplo, uma LTB, ok? Ó, posso projetar aqui uma LTB, pegando esses dois topinhos aqui, ó, interligando esse topo com esse topo, e sempre eu vou trabalhar os meus pontos de confluência, pessoal. Sempre vou trabalhar os meus pontos de confluência. O que que é confluência, turma? Confluência é quando eu tenho um cruzamento entre duas marcações ou, por exemplo, uma marcação e um indicador. Então, aqui nesse ponto, ó, nesse gráfico aqui, o que que a gente tem? Nós temos confluência aqui entre linha de tendência e resistência, temos confluência aqui entre LTB e resistência, temos confluência aqui nesse ponto, se ele vier buscar entre média móvel e zona de resistência, e aí entra a questão da média móvel, que ela pode ser utilizada de duas formas. Ela pode ser utilizada para apontar a direção do preço, tá? Então, por exemplo, se ela está apontando aqui para baixo e eu quero pegar uma venda, é uma confirmação de que ali seria uma boa região para eu trabalhar uma venda, porque a média móvel está apontando para baixo. Agora, se eu quero pegar uma venda e, por exemplo, a média móvel estivesse fazendo isso aqui, pessoal, ó, estivesse apontando para cima, ou desculpa, gente, se ela estivesse aqui embaixo apontando para cima e eu quero pegar uma venda aqui nesse ponto, não ia ser tão interessante. Por quê? Porque ela estaria apontando uma força compradora, né? Se a média móvel está apontando para cima, ela está indicando força compradora. Se ela está apontando para baixo, ela está indicando força vendedora. Então, a média móvel é essencial para poder você utilizar um plus a mais aí na sua análise, tá? Então, ela é uma confirmação da sua análise. Por exemplo, essa região aqui que ela está buscando é uma excelente região de venda. Ela está apontando aqui para baixo, tem uma resistência, tá? Então, ela é utilizada dessa primeira maneira. A segunda maneira que ela pode ser utilizada é como confluência. Então, toda vez que a média móvel ela cruza ali com a sua marcação, ela é, para mim, uma confirmação, um ponto de confluência com a marcação. Se ela cruza com a sua resistência, ela também tem um poder de ser utilizada como resistência. Se ela cruza com o seu suporte, ela também é como se fosse um suporte, tá? É como se fosse um suporte, uma resistência móvel, sempre quando utilizada ali junto com a sua marcação, tá? Então, é uma confluência a mais para a sua análise. E se a média móvel estiver retinha, pessoal, ela significa que ali é um bom ponto para você trabalhar tanto um suporte quanto uma resistência, beleza? Então, seguimos. Falei das médias móveis que vocês vão utilizar. Ah, Ana, você também colocou ali que você pode marcar algum ponto de retração se não estiver confluindo ali com as marcações de H4, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse essa linha aqui, ó, se eu não tivesse essa linha e eu tivesse essa zona aqui liberada, eu poderia colocar essa linha aqui, que eu sei que ali é um ponto de retração, onde eu tenho ponto de retração, e eu sempre vou considerar ali a partir de 2 pavios. Se eu tenho pelo menos 2 pavios evidentes, eu já tenho ali 2 pontos de retração que eu posso estar marcando. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, pegar uma linha horizontal e marcar esses 2 pavios aqui, que é um ponto de retração muito bom para mim, tá? Aí eu troco a cor da linha para eu poder diferenciar das minhas marcações de H1, e é isso, tá? Então, seguimos aqui, deixa eu voltar para o slide. Já falei de marcações, já falei de leitura de velas, agora a gente vai dar um passo maior, que nós vamos falar sobre análise em outros times. Muita atenção nesse momento, pessoal. O que que acontece? A vela, quando a gente está operando retração de M5, nós precisamos obrigatoriamente analisar como a vela de M15 está se formando para poder entrar numa operação, tá? Por quê? Lembra que eu expliquei sobre força vendedora e força compradora? Eu preciso que, a partir de agora, vocês comecem a levar isso a sério e saibam identificar, ok?
qual a força está dominando o mercado naquele momento para que você só opere a favor daquela força e nunca contra aquela força. Porque quando você entender isso, você finalmente vai começar a ter resultado em OB, beleza? Por isso é tão importante. E também você vai analisar, próximo a uma virada de hora, como está a vela de H1. Tá? Por exemplo, ali quando a gente estava, né, fazendo as marcações, nós observamos que estava próximo a uma virada de vela de hora em H1. Tá? Então, sempre que estiver faltando uns 10 minutinhos, 15 minutinhos ali para a vela de H1 for virar, eu quero que você comece a analisar o movimento dessa vela de uma hora, beleza? Como assim, Ana? O que significa isso? Vamos imaginar, por exemplo, voltando aqui para o nosso quadro branco, né? Vamos imaginar que eu tenho que eu tenho a seguinte situação. O que você precisa entender? Opa, foi mal. O que você precisa entender? Uma vela de M15, pessoal, ela é formada, tá? Uma vela de M15, ela é formada por 3 velas, tá? Peraí. Uma vela de M15, ela é formada por 3 velas de 5 minutos. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma vela de M15 que está desse jeito aqui, tá? Ela está desse jeito aqui, gente. Ó, tem exatamente essa estrutura. Como que essa vela de M5, pessoal, como que as 3 velas de M5 formaram essa vela de M15? Basicamente, ela se formou assim, ó. Uma vela de M5, 2 velas de M5, ok? 3 velas de M5. Uma que foi lá embaixo, retraiu e deixou um pavio bem aqui, tá? Essa vela de M15 aqui, que vocês estão vendo, ela foi formada dessa forma aqui pelas 3 velas de M5. Então, o que eu quero que você entenda, tá? Que você sempre, quando você estiver operando, você vai jogar o gráfico para M15 antes de entrar na operação para analisar como foi o movimento da vela de M15. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está lá operando, tá? Aí, de repente, o preço fez esse movimento aqui, ó. Nasceu uma vela de M5, ok? Nasceu outra vela aqui de M5, tá? Outra vela aqui de M5, subiu, retraiu, deixou um pavio aqui, tá? Beleza, vamos imaginar que essa vela aqui também deixou um pavio, tá? Daí você quer pegar uma operação, certo? Quando a próxima vela nasce e vem tocar aqui na sua resistência, beleza? Você quer pegar uma operação quando a próxima vela nasce e vem tocar aqui na sua resistência. Daí você olhou para as 2 velas anteriores, estavam deixando no pavio tal, estava tudo dentro da estratégia que a Ana ensinou, marquei em H1, marquei em H4, tem um ponto bom ali de confluência, né? E aí, quando eu entrei aqui, eu tomei um loss, o preço rompeu aquela região. Por quê? Você esqueceu de jogar para M15 e analisar como que foi aquele movimento em M15. Porque se você tivesse jogado ali para M15, o que você ia ter percebido? Como que foi formada essa vela de M15, pessoal? Ela foi formada exatamente desse jeito aqui, ó. Ela nasceu, ficou vermelha de baixa, ok? Ficou vermelhinha. De repente, os compradores entraram no jogo, jogando o preço do ativo para cima. Essa vela que era vermelha ficou verde, ok? E agora ela está fazendo esse movimento aqui, ó. Peraí, gente. Ela está fazendo esse movimento aqui. Ela foi lá embaixo, subiu e veio tocar sua resistência. Só que como você não analisou ali em M15, essa vela veio e rompeu a sua região, deixando um pavio gigante aqui na parte inferior. O que o pavio na parte inferior está dizendo para a gente, pessoal? Pavio na parte inferior indica força, força compradora. Ou seja, se você tivesse jogado para M15 para analisar como foi a força daquela vela de M15, você jamais, né? Você jamais teria entrado com uma venda aqui nesse ponto. Porque se eu quero venda, né, eu preciso de força vendedora e não força compradora. Ou seja, toda vez que você for operar M5, você tem que jogar o gráfico para M15 e analisar aonde está localizada a força. Porque se eu tenho aqui, por exemplo, a vela de M15 fazendo uma reversão, o que seria ideal para eu pegar aqui, pessoal? Seria ideal pegar, por exemplo, um pullback a favor daquela reversão. Claro que não é só assim, né? Você vai voltar lá, assistir os vídeos de pullback, entender as regras de segurança de pullback, para você poder operar o pullback a favor daquela força ali, beleza? O que eu quero que você entenda é que você nunca vai pegar a retração contra um movimento de reversão na vela de M15, ok? Então, se a vela de M15 está indicando força de alta, fazendo reversão para uma força de alta, você não vai pegar uma venda na resistência. Da mesma forma que eu tenho um suporte aqui embaixo, né? Se eu tenho um suporte aqui embaixo e eu tenho a vela de M15
Fazendo isso aqui, pessoal, ela foi lá em cima, retraiu e veio tocar aqui meu suporte, está deixando um pavio gigante na parte superior. O que que o pavio gigante na parte superior está dizendo para a gente, pessoal? Força vendedora. Então, como que eu vou entrar com uma compra aqui embaixo, né? Como que eu vou pegar uma compra aqui nesse suporte se eu tenho força vendedora atuando ali na vela de M15? Vai dar loss. Tá? Então, regra básica. Estou operando M5, quero pegar uma operação, seja no suporte, seja na resistência, dou aquela jogadinha para M15 bem rapidamente para analisar o movimento da vela de M15. Se eu tenho uma reversão, eu nunca entro contra uma reversão em M15, porque provavelmente vai dar loss, beleza? E também agora eu quero que você comece a analisar em times maiores. Então, por exemplo, se eu estou ali próximo a uma virada de hora, vamos imaginar que é, sei lá, 15 para as 9 e eu estou ali operando, tá? Daí você quer pegar uma venda, né? Você tem uma região ali muito top, né? Onde várias velas tocaram ali e retraíram, tá? Você tem uma resistência top, onde várias velas tocaram, retraíram, tá? Você tem um movimento perfeito ali e você quer pegar. Aí as velas caíram, 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 né? Caíram, 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 depois subiram, tá? E você quer pegar uma venda aqui nessa resistência, próximo a uma virada de hora, tá? E você esqueceu de jogar para H1 para analisar como foi esse movimento em H1. Quando você jogou para H1, você observou que a vela de H1, pessoal, ela estava fazendo isso aqui, ó. Ela foi de baixa, ok, ficou de baixa e depois ficou de alta. Ou seja, próximo a uma virada de hora ali, tá rolando uma reversão braba ali em H1. Então, como que você vai entrar se uma reversão em M15 já é perigosa? Imagina uma reversão em H1, pessoal. É mais perigosa ainda. Tá? Então, sempre que você estiver próximo a uma virada de hora, você vai analisar o movimento em H1 para analisar se vale a pena você entrar naquela operação, tá? Se você tiver a favor da força ali, ok. Se tiver contra, não entre. Espera a hora virar, espera rolar ali o tempo, começar outra vela de H1 para você poder operar a favor da força, beleza? Então vamos lá, seguimos. Seguimos aqui no slide. Regras de segurança, tá? Agora eu preciso que você domine isso. Primeira regra, não entrar quando o preço nascer muito perto da região, vocês já estão cansados de saber, né? O tempo de expiração, ele sempre vai ser maior do que 2,30, tá? Depois eu vou repassar isso lá no gráfico. Terceiro, não entrar contra uma vela de reversão em M5 ou M15. Eu acabei de explicar para vocês que vocês não vão pegar reversão em M15 e em M5 vai ser a mesma coisa, né? Então, se eu estou operando, calma aí que eu vou colocar ali para vocês poderem entender. Ó, e as duas velas anteriores precisam ter mais pavios. Vamos voltar aqui agora para eu explicar isso para vocês. Vamos lá. Eu estou operando ali, beleza? Aí eu tenho resistência, tá? E eu tenho suporte, ok. Se a vela nasceu, né? Se a vela nasceu aqui perto da resistência, eu posso pegar? Não. Por quê? Se eu quero preço retraindo, eu preciso de um movimento. Movimentação. Eu preciso que o preço tenha tempo para tocar e retrair, ok? Eu preciso de uma distância considerável. Precisa ser bem longe? Não, Ana, não precisa ser bem longe. Você vai pegar uma distância considerável. Inclusive, indico que você assista o vídeo de filtros e gatilhos que eu também postei em dezembro, que vai te ajudar muito, tá? Em janeiro, aliás. Agora, se o preço nasceu coladinho aqui na região, você já está cansado de saber que você não pode pegar, beleza? Outra coisa, vela de reversão em M15, você já sabe que você não pode pegar. Vela de reversão em M5 é uma regra básica. Então, se você tem a vela que tem 5 minutos de vida, ela nasceu, ficou de baixa, ficou vermelhinha, e depois veio, ficou de alta e veio tocar sua resistência, obviamente você não vai pegar, porque o que essa vela vai estar fazendo, pessoal? Reversão em M5. Então, isso para a gente é muito arriscado. O risco de dar loss aqui é muito grande. Então, o que nós queremos? Qual que é o movimento ideal? Eu quero que a vela nasça e ela faça aquele movimento de pico de vela, de explosão, ela já nasce e venha direto buscar minha marcação. Ela não pode trocar de roupa, não pode trocar de cor. Quando ela troca de cor, ela faz reversão. E para a gente não é interessante. Então, o que nós queremos é que ela nasça e venha de cara tocar o nosso ponto, seja na resistência ou no suporte, tá? Beleza? Esse é o movimento que eu quero. E o último ponto que eu coloquei ali é o seguinte: lembra que eu expliquei para vocês sobre força vendedora e força compradora, tá? Então, se eu quero pegar, por exemplo, uma venda na resistência, eu preciso de força vendedora atuando ali. Aonde que a força vendedora deixa pavio, pessoal? Força vendedora deixa pavio na parte superior. Aqui, ó.
resistência. Ou seja, turma, se eu quero pegar uma venda ali na resistência, o que que eu preciso, pessoal? Eu quero que o preço ele chegue basicamente dessa forma aqui, ó. Ele vá, suba, retraia, já deixa um pavio aqui nessa vela, tá? Ele suba, retraia, já deixa outro pavio aqui nessa vela, ok? Para quando o preço chegar aqui nessa resistência, eu tenha mais segurança para poder entrar, ok? Porque provavelmente quando ele chegar ali, ele também vai retrair. Por quê, pessoal? O mercado ele tende a repetir os mesmos padrões. Então, eu sempre vou analisar, antes de pegar uma operação, se as duas velas anteriores, a que eu quero pegar, estão deixando pavio de acordo com a força que eu quero operar. Então, por exemplo, se eu quero pegar uma venda na resistência, eu preciso olhar para as duas velas anteriores, a vela que eu quero pegar, e observar se elas têm pavio de máxima, porque o pavio de máxima indica força vendedora. Então, eu preciso que as duas velas anteriores também estejam deixando pavio de máxima para eu me sentir mais segura para pegar uma venda aqui no ponto de resistência, ok? Se for o contrário, turma, se as velas anteriores estiverem indicando pavio contrário, por exemplo, pode ser que a vela anterior esteja fazendo isso aqui, ó. Ó, ó, o que que essas velas aqui estão indicando para a gente, pessoal? Força compradora. Então, eu vou pegar uma venda nessa resistência? Claro que não. Por quê? Porque os compradores estão vindo com tudo aqui de trás. Olha como que eles estão aqui, ó, deixando o pavio de mínima, jogando o preço do ativo para cima. Então, provavelmente, pegar uma venda aqui é pedir para tomar loss, beleza? Isso vale tanto para a resistência, quanto se for o contrário, para você operar um suporte também, né? Então, por exemplo, se eu tenho ali o preço que está vindo, né? O preço está vindo aqui, pessoal, ó. Olha como que ele está fazendo. Ele vem, um candle, ó. Vem outro candle. Eu vou pegar uma operação aqui, turma? Claro que não, porque pavio de máxima, pavio localizado na força, na parte superior, indica o quê? Força vendedora. Se eu quero pegar uma compra, se aqui é uma região de compra, se é uma região de suporte, eu não posso ter força vendedora atuando ali, pessoal. Então, o que que eu preciso? Força compradora. Então, independente das velas que estão, da cor das velas que estão chegando ali, se ela é vermelha ou se é verde, tá? Eu preciso que elas estejam deixando para mim, tá? Força compradora. Para quê? Para que eu me sinta mais segura de pegar uma compra ali naquele suporte, beleza? Então, quando a próxima vela vem tocar, eu consigo entrar com muito mais segurança aqui nesse suporte, porque as duas velas anteriores já estavam indicando para mim força compradora. Então, eu tenho força compradora, e quando a próxima vela vem tocar, eu entro sem medo de ser feliz, claro, também analisando, né, a questão da vela de reversão em M15, M5, a vela da virada de hora de H1, beleza? Então, esses são os pontos, as regrinhas de segurança. Agora, eu quero passar para vocês, tá? O mais importante, né, pessoal? Os gatilhos, né, que é a hora do tiro, né? Muita gente me pergunta quais são os meus principais gatilhos para operar retração de M5. Eu sempre falo isso daí, tá? Eu sempre vou, claro, isso daqui, essas regrinhas aqui, pessoal, elas são assim, obrigatórias, tá? Obrigatórias. Então, isso aqui você nunca, 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 em hipótese alguma, pode quebrar, beleza? E você vai juntar essas regrinhas aqui com os gatilhos, tá? O que que são os gatilhos? É aquele momento em que você vai apertar o botão, seja para cima ou para baixo, de acordo com tudo que eu te ensinei aqui nesse vídeo, você vai juntar isso tudo e agora, se você tem todas essas informações e consegue aplicar, quando aparece o gatilho, que é exatamente isso que eu vou mostrar aqui para vocês, você vai entrar na operação sem medo de ser feliz, seja para ganhar ou para perder. Lembrem-se, tá? Não existe estratégia milagrosa. Então, o que eu estou ensinando aqui para vocês é muito bom, é muito assertivo, mas não faz milagre. Se você seguir a risca, eu tenho certeza que sua assertividade vai disparar, tá? Os seus resultados, eu tenho certeza que eles virão. Mas eu preciso que você siga a risca e entenda que o gerenciamento também, acima de tudo, tá? Então, quais são os três principais gatilhos que eu utilizo, pessoal? Primeiro, pico de vela. Vocês já sabem o que é isso, porque eu já expliquei aqui no canal sobre pico de vela, mas pico de vela, pessoal, é aquele movimento rápido, tá? É aquele movimento em que eu tenho ali uma região, né? E o preço, ele simplesmente explode aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo. Vou colocar aqui, ó. Eu tenho aqui uma região, né? E o preço simplesmente, pessoal, ele faz isso aqui, ó. Deixa eu só desenhar aqui, ó.
o preço simplesmente faz isso, ele nasce e, bum, ele já vem de cara buscar aqui o meu ponto de segurança, o meu ponto de entrada, tá? Então, ele nasce e faz esse movimento rapidamente, nasce e explode. Muitas vezes ela vai subir e vai demonstrar uma retração, que também é um movimento legal, mas o ponto que eu gosto de pegar mesmo é o pico de vela, que é quando ele nasce e já faz aquele movimentozinho rápido para buscar a minha zona. Agora, você imagina se eu tiver um pico de vela junto com, por exemplo, uma zona de confluência vindo aqui de trás, pessoal. Imagina se eu tenho duas velas aqui anteriores, ó, duas velas anteriores que já estão retraindo aqui, tá? Olha isso, pessoal. Duas velas anteriores que já estão retraindo aqui. Tem o ponto de confluência, que também é um gatilho de entrada que eu uso muito, tá? Confluência aqui. E eu tenho aqui, pessoal, ó, eu tenho um pico de vela, a vela que nasce e faz isso, ó, bum, vem rapidamente buscar aqui a minha região. Isso daqui, para mim, gente, é o melhor gatilho de entrada, que é o pico de vela junto com o ponto de confluência, tá? Que é o cruzamento ali onde você tem a sua resistência junto com a sua marcação ou o seu suporte, tá? Isso daqui, para mim, é a melhor coisa da vida, tá? É aquele momento em que você entra certo da sua análise, porque você está analisando força vendedora aqui com a linha de tendência, força vendedora com a resistência, e você ainda está pegando o movimento perfeito para retração, que é o movimento de pico de vela, beleza? Então, é basicamente isso daqui. Agora, você imagina se eu tenho, né, uma média móvel ainda passando aqui, gente. Gente, isso daqui, sério, assiste essa aula 10 vezes, domina isso aqui e depois vai lá no Instagram me contar o seu resultado. Se o seu resultado não vier depois dessa aula, eu mudo o meu nome, beleza? Então, cara, domine isso aqui que eu estou ensinando para vocês, porque isso daqui é ouro, tá? É ouro. Aqui, pessoal, vocês podem imaginar o que que acontece se eu tenho essa quantidade de confluência. A vela nasce, faz o pico e vem tocar uma zona dessa aqui, olhando todas as regras de segurança, tudo bonitinho. Cara, eu vou entrar sem medo de ser feliz, tá? Porque toda a minha leitura, o gráfico está dizendo para mim ali, não sei quantas vezes que ali é uma excelente oportunidade para fazer uma venda. Olha como ele está falando, vende, 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 vende. Vocês estão entendendo como o gráfico conversa com a gente? É esse feeling que eu quero que vocês comecem a ter daqui para frente. Eu tenho certeza que se você praticar isso, você vai evoluir muito aí no mercado, beleza? Bom, esse vídeo já ficou muito longo, eu queria fazer um vídeo um pouco mais curto, mas como eu não tenho pressa, porque a minha intenção aqui é te entregar um conteúdo de qualidade, não ter pressa para poder entregar, eu tentei ser o mais objetiva possível, mas eu precisava entregar isso tudo para vocês, porque são pontos muito necessários se você quiser evoluir verdadeiramente no seu operacional em retração de M5, tá? E a única coisa que eu quero falar rapidinho é sobre o tempo de segurança, né? Que vocês sempre vão analisar isso aqui, pessoal. Ó, esse reloginho aqui que vocês têm que ficar atentos, ó. Depois que vocês ajustarem ele, ó, todas as nossas operações, elas têm que finalizar sempre de 5 em 5 minutos, que é 8h10, 8h05, 8h15, 8h20, 8h25. E depois que você ajustou aqui o tempo de expiração, você tem que ficar de olho nesse relógio aqui. Esse relógio é onde tem que estar com mais de 2h30 para você pegar a operação da forma correta, com o tempo correto, tá? Que é o tempo que a vela precisa para poder retrair de forma saudável. Aqui, pessoal, inclusive, está acontecendo uma operação exatamente num ponto de confluência do jeito que eu falei com vocês. Olha essa vela, como ela está tocando aqui, um ponto de confluência, tá? Mas olha o pavio que ela deixou aqui embaixo, indicando força compradora. Então, eu vou pegar uma venda aqui nessa resistência, pessoal? Claro que não. Olha o pavio de mínima que ela já deixou lá embaixo, olha a reversão que ela está fazendo, tá? Em contrapartida, olha como que essa vela aqui, ó, anterior, quando ela tocou nesse ponto de confluência, ela respeitou lindo. Por quê? Porque essa vela nasceu e já foi de cara buscar, ela fez o pico de vela e já veio de cara buscar, em nenhum momento ela fez reversão, ela já veio de cara buscar, deixou ali o seu pavio. Cara, se você juntar leitura de velas com as zonas de confluência que eu acabei de ensinar para vocês, esquece, esquece. Não tem para ninguém mais, beleza? Então, cara, domina, assiste esse vídeo de novo, deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa aula. Essa aula, ela foi uma aula teórica, porque se eu fosse juntar a prática com a teoria, ia ficar muito longa, tá? Mas eu vou trazer um vídeo aqui para o canal executando essa estratégia, colocando ele em prática para que vocês entendam na prática também como é que a gente vai executar isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Gratiluz
e até o próximo vídeo. Fui!